Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, numa pesquisada aqui eu acabei me deparando com uma notícia que já é velha. Ela é de 8/5/2020, não é tão velha assim, né? 8/5/2020. E ela me fez retornar ao passado do nosso canal. Eu lembro que quando a gente pegou alguns vídeos do Alex Jones, né? Aquele cara que foi banido de todas as redes sociais por revelar algumas coisas do sistema, inclusive o que acontecia no Bohemia Grove. Quem é mais antigo sabe muito bem do que a gente está falando. Esse cara, o Alex Jones, ele foi uma pedra no sapato da elite. Infelizmente, cometeu o erro também de confiar em políticos e literalmente se ferrou. Mas o trabalho dele foi muito importante, e quando a gente mostrava alguns trechos do trabalho dele, inclusive mostrando alguns robôs que se pareciam com um cachorro, mas era esse troço aí que você está vendo, e eles eram chutados, eles eram derrubados, provocados, e mesmo assim não perdiam o equilíbrio, conseguiam carregar grandes cargas. E nós estávamos começando o nosso trabalho, e eu lembro que muitos comentários que eu li era kkkk, esse cara assiste muita ficção científica. Aí o outro kkkk ou hahaha, isso aí é animação em CG, e o cara pensa que é real. E era de fato tudo real. Os anos foi se passando, isso era lá por volta de 2014, os anos foi se passando, e hoje, né, a gente tem essas matérias aqui como verdadeiras provas concretas de tudo que a gente avisou se realizando. Eu vejo cada vez mais que é por isso que canais como esse ele tem que sumir, porque à medida que aquelas teorias conspiratórias começam a aparecer para o povo, que é chamado por eles de gado, não tão conspiratórias assim, se você quer continuar enganando, você precisa silenciar quem vem mostrando essa realidade. Então olha que interessante essa matéria de 2020 que funciona como um atestado de veracidade do conteúdo que a gente postou lá em 2014. A Boston Dynamics levará o Spot, seu robô cachorro, para fazer monitoramento de distanciamento social em parques de Singapura. O projeto piloto, ou seja, o pioneiro, começa nessa sexta-feira, dia 8. No caso, essa data seria 8 de junho de 2020. E acontecerá durante 2 horas, em período fora do horário de pico. Para isso, um operador controlará o cão-robô a uma distância de 3 km, de onde também observará o fluxo de movimento local. É importante lembrar que Singapura foi uma das primeiras nações do mundo a adotar medidas rígidas de prevenção ao contágio do Sungamonga. Dentre elas estavam o isolamento social, controle de aeroportos, rastreamento da população, e com isso o governo do país conseguiu conter o avanço do número de infectados. O Spot, que é essa aberração, ele é equipado com sensores de segurança para detectar objetos e pessoas em seu caminho, aponta um comunicado da companhia. Ele possui algoritmos embutidos para detectar um objeto ou pessoa a 1 metro de sua proximidade, para evitar as colisões. Completou o texto. Se a experiência der certo, o Spot também fará patrulhas em outros horários. No mês passado, a Boston Dynamics anunciou uma parceria com hospitais dos Estados Unidos para ajudar as vítimas do Sungamonga a fazer visitas remotas a parentes e amigos. Para isso, a máquina levaria em sua parte frontal uma tela e câmeras para transmissão de conversas. Além disso, o Spot também já é utilizado em operações pela polícia norte-americana desde o ano passado. O robô de 4 patas pesa em torno de 27 kg e é capaz de correr uma velocidade de 4,8 km por hora e pode transportar cargas de até 13,5 kg. Bom, meus irmãos, essa matéria para quem está desperto, para quem tem o olhar treinado, sentiu um arrepio. Porque diversas coisas que a gente fala aqui se comprovando e diversas coisas que a própria mídia mostra em seus filmes. Tem um filme com o Bruce Williams, que é muito bom, eu recomendo que você assista, e ele se chama O Substituto. Nesse filme, as pessoas não saem mais de casa. Aconteceu diversos problemas como esse do Sungamonga, e a sociedade teve que manter o isolamento total e brutal. Até mesmo os casais dentro de casa ficam meio que separados, têm relações por esses avatares, que são os robôs capazes de fazer tudo que a gente faz e transmitir isso ao cérebro. Então aqui você está vendo o começo disso se tornando realidade. As vítimas do Sungamonga têm que manter isolamento e aí podem se comunicar com seus parentes. Isso aqui é matéria, não é o Davi que está inventando, você acabou de ouvir. Quem quiser conferir, tá aí no Tecmundo. Então essas pessoas que não podem sair, então em isolamento, usavam esse robô exatamente como no filme do Bruce Williams. Agora veja, se as pessoas hoje estão usando assim, sendo que ainda essa tecnologia está bem longe do que é no filme, que passa a sensação direto para o cérebro da pessoa, a pessoa fica ali conectada, vivendo ali,
Inclusive, quando o Bruce Willis começa a perceber, né, o que está acontecendo, ele tenta sair de casa sem o seu avatar e ele começa a passar mal, com ansiedade. Porque o ser humano, meu irmão, ele foi feito para correr, ele foi feito para caçar, para suar. Deus nos construiu assim, mas a gente está mudando os nossos hábitos naturais cada vez mais e mais, e isso tem uma séria consequência na nossa saúde. Antes, a busca por alimentos, trazer água para dentro de casa, cultivar as lavouras e etc, era o próprio exercício que a gente fazia. Aí não estamos fazendo mais, então tem um preço a se pagar por isso. No filme isso é mostrado muito bem. Então quando ele tenta sair de casa, ele tem uma crise de ansiedade e pensa que vai falecer, só que não é os nervos dele. É apenas a ansiedade. E ele vai tentando enfrentar isso até se sentir normal de novo. Mas a própria esposa dele, quando vê ele sem um avatar, fica indignada, fica revoltada. Ela não consegue entender uma coisa daquela. Além disso, as relações são bem mais abertas. Exatamente como era em Sodoma e Gomorra. Você pode ficar com qualquer uma, mesmo sendo casado. Ele chega lá, tá a mulher dele lá com os caras e tal. Então esse filme ele mostrava bem o futuro que a elite quer para o mundo. Um mundo onde as pessoas estão realmente fracas e dependentes totalmente da tecnologia. Outro ponto a destacar aqui, que é bem importante, é o perigo de o governo tomar esse tipo de ação. Rastrear os seus cidadãos. Isso é a perda total da privacidade. Agora, é um bom motivo. Nossa, nós temos que evitar que mais pessoas contraiam esse mal. Óbvio que tem que evitar. Mas isso abre uma jurisprudência, é o que eu falo para vocês. De boas intenções, o inferno está cheio. Porque qualquer sanguinário que já pisou nesse planeta, que já andou pelo mundo, nenhum deles nunca disse: eu sou mau, eu sou terrível, eu vou fazer assim assado. Não. Pelo menos os que tiveram sucesso nunca disseram isso. Muito pelo contrário, eles se declaravam como verdadeiros salvadores. E isso é o que dá mais medo. Olha, o motivo é nobre, existe realmente o perigo, então vamos fazer isso. Mas abrir uma jurisprudência para que eles possam fazer isso sempre. E aqui no Brasil nós temos experiência com os políticos, somos traídos o tempo todo. A gente elege os caras e os caras fazem o quê? Justamente o oposto do que prometeram. Então me diga você, meu irmão, dá para confiar? Deixar toda a sua privacidade na mão desses caras? Outro ponto importante, que a matéria também mostrou como a coisa mais linda do mundo, né? Ele possui algoritmos embutidos para detectar um objeto ou pessoa a 1 metro de proximidade. Esse robô que a gente vê aqui na matéria, você que acompanhou as primeiras imagens do Alex Jones sabe que ele é uma versão caseira, é igual ao drone. Esse drone que a gente compra, eu inclusive tenho um aqui, um DJI Mini 2, ele é uma versão caseira, uma versão barata, né? Uma versão civil, dos primeiros drones que foram criados, que não foram pensados em sobrevoar por aí e tirar fotos para você. Muito pelo contrário, você sabe que o país do Titio Sam usa esses drones em operações militares o tempo todo. Não quero nem entrar em detalhes para que esse vídeo não seja censurado. Mas por aí você já se tira que esse robô que você está vendo não é nem 10%, não tem a capacidade de nem 10%, e já é assim, né, capaz de detectar pessoas e objetos a 1 metro de distância. A versão caseira já é capaz de ser assim. Imagine aquela outra versão que a gente conhece, que carrega toneladas de equipamentos, leva chute, é super resistente, aguenta até tiro, é blindado. O que ele pode fazer e que não é revelado para você. Então, meu irmão, assim como o nosso Yahushua, Jesus Cristo, falou, o povo realmente se perde por falta de conhecimento. Porque todas essas coisas, essas informações, ela vem com a permissão do Criador. E veja que ela vem muitos anos antes. Por quê, Davi? Para causar medo? Você acha que Deus é algum escritor de filme de terror que quer ver você com medo? Não, ele dá essa informação antes para que você desperte, para que você tome as providências necessárias para evitar isso, que você comente sobre isso, acorde mais um irmão, porque não adianta você saber disso sozinho, você sozinho, eu sozinho não podemos fazer nada. A nossa união sim pode fazer muita coisa, como fizemos com o chip. Houve uma conscientização que aquilo era ruim. Apesar de toda a força que a mídia fez, a Globo fez matéria de mais de 30 minutos no seu Fantástico, seu programa principal, que batia os recordes de audiência. O sistema religioso, Silas Malacheia, encabeçando o movimento, não, tem que colocar isso, eu entendo. Quem compara isso com alguma coisa da Bíblia é ignorante, até xingava. Mas mesmo assim, nós passamos por cima disso e conseguimos conscientizar as pessoas, todos nós. Então, meus irmãos, você está diante do novo mundo de fato. E está diante dos primeiros passos de como isso foi instalado e por que foi. O sistema criou um motivo para que as pessoas digam, não, isso vem numa hora muito boa. Mas veja desde quando a gente já fala sobre isso. Então tudo mostra que foi planejado, de acordo com as próprias informações. Ainda há pessoas que acreditam que tudo isso acontece por acaso.
e é por isso que de fato são apanhadas com a boca aberta literalmente. Enfim, meus irmãos, eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esse assunto. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Não esquece de participar do nosso sorteio. Basta você adquirir um dos nossos produtos, o e-book ou o audiobook do Astra Christine, e ao fazer isso você ganha 1 ou 3 números, dependendo do que você escolher. O produto se encontra lá na Hotmart, e aí você adquirindo vai participar gratuitamente do sorteio do Astra Turbo. E aí você sendo sorteado, você pode escolher ou o carro ou 25 mil reais, que pode ser aquele empurrãozinho que você está precisando, irmão. Já pensou aí você pegar 25 mil, começar esse ano aí que está quase começando, né? A gente já está no final de 2021. Imagina você começando aí, já com essa graninha aí, para fazer aquele curso que você está precisando, da sua faculdade, comprar o teu terreno, dar entrada na casa própria, enfim, o teu carrinho, tua moto para trabalhar. Tudo isso é possível. 25 mil não é muito dinheiro, mas é aquele empurrãozinho para aquela pessoa que tem consciência das coisas, né, que sabe investir. Se o cara for pegar pra tá tomando cachaça, pra curtir, não dá pra nada. É uma ida no shopping, você compra em roupas de marca. Mas pro camarada que tem os pés no chão, que sabe realmente trabalhar com dinheiro, eu tenho certeza que esse pode ser o pontapé inicial que ele precisa. Então, tô torcendo muito para quem realmente merece e participe, irmão. Além de tudo, você ainda financia trabalhos como esse, que é o contrário desses vagabundos vendidos que tem por aí. Nós não recebemos dinheiro de nenhum governo, não temos parceria com esses caras, somos só nós e Deus na nossa frente, tá certo, irmãos? Então por isso eu apelo, participe, irmão, você vai estar ajudando o canal e ajudando a pessoa que vai ganhar, que pode ser inclusive você. Um abraço e tamo junto!